Em abril desse ano, tivemos a honra de conversar com um dos mais reconhecidos intelectuais do Brasil. O filósofo Rui Fausto, considerado um dos principais teóricos marxistas do país, doutor pela Universidade Sorbonne e um dos maiores representantes da esquerda democrática no Brasil e além dele, nos honrou com sua participação no nosso podcast. Infelizmente, Rui Fausto faleceu no dia 1º de maio, em decorrência de um infarto, enquanto tocava piano na sua residência em Paris. Lançamos esse episódio especial do podcast em memória e homenagem ao Rui, mas também porque acreditamos que o Brasil e os adeptos aos valores democráticos e direitos humanos precisam ouvir o que ele tem a dizer. Rui conversou conosco sobre sua visão acerca do bolsonarismo, da ascensão da extrema-direita e dos trabalhos e caminhos que a esquerda tem a fazer no futuro. Para Rui, vivemos sob um governo neo-autoritário que visa tomar todo o poder e que ainda não controla tudo o que gostaria de controlar. Ele conversou conosco sobre a agenda da extrema-direita ser completamente antidemocrática e sobre características do movimento bolsonarista. Olha, no meu entender, eles são, em primeiro lugar, movimentos contra 89. São movimentos contra a democracia. Sim. É isso. Claro que nesse movimento eles apoiam o capitalismo, bem entendido, né? Bom, tem o neoliberalismo no meio, que tem um papel importante, mas é um papel complicado, né? Eu não acredito eu não acho que se possa definir o Bolsonaro como neoliberal, não. Ele adotou o neoliberalismo, uma parte do neoliberalismo. Bom, o governo tem quem a ver com o neoliberalismo, mas ele, digamos, ele não é um neoliberal, ele é um iliberal, ele é um grosso modo, um neofascista. É isso que ele é, o Orbán, por exemplo. Não creio que o Orbán seja um neoliberal. Não é um neoliberal. As coisas que eles fazem em economia tem traços do neoliberalismo, mas tem muitos outros traços que não têm muito a ver com isso. Entendeu? O que não significa que é melhor. Não é melhor. É diferente. Ele fez uma campanha dizendo que ia destruir a esquerda e que ia fazer isso e aquilo, e está fazendo mesmo. Só não fez mais porque não conseguiu, né? Ele não fez mais porque não conseguiu. Mas ele é absolutamente coerente, ele não abriu mão de nada. A teoria dos Guedes e companhia, que iam amansar, né? Lembra dessa história? Que eles iam amansar, quer dizer, amansam coisa alguma, né? Amansam não amansam como não amansaram o Hitler, guardadas as diferenças, né? Mas não amansa, esse pessoal vai até o fim. Esse pessoal, quando se puder, corta as nossas cabeças. Isso que precisa entender. A gente discute com eles, mas não pensa que é discussão universitária assim, não. É discussão universitária do nosso lado. Eles estão discutindo um pouco com a gente e se preparando para cortar a cabeça, no sentido próprio, né? E não só no sentido derivado. Agora, vamos ver, há uma coisa a insistir também, é que a democracia não desapareceu no Brasil inteiramente. Tem essa teoria de alguns amigos meus de que já foi tudo, que não há nada a defender, ela é ilusória, né? É preciso defender o que sobra de democracia. É bom saber que tem jornais funcionando, que a gente pode fazer esse podcast, né? Quer dizer, saber que em condições democráticas isso seria impossível, né? Ou então imediatamente nós seríamos todos presos, né? A gente tem que defender isso aí, a gente tem que defender essas instituições que são lotadas por gente muito ruim, em geral, não todos, né? Não esqueçamos disso. Mas tem que defender a existência do Senado, a existência da Câmara, o Supremo, tudo isso tem que defender como instituição, né? A gente não sabe até onde eles irão, entendeu? Olha, tem essa, entendeu? Isso está começando. Até onde eles irão, a gente não sabe, né? Porque surgiu o discurso nazista não por acaso, né? Se eles vão passar essa fronteira, mas não é o essencial. Não é o essencial. O essencial é que eles vão liquidar, eles pretendem liquidar a democracia, né? Eles vão arrebentar com a democracia. Veja o caso da Hungria, acabaram com as universidades, acabaram com tudo, acabaram com a cultura. Controlaram o judiciário, né? Tudo, domínio judiciário, eles destroem. E no Brasil, com uma sociedade, digamos, em desenvolvimento, eles acabam com tudo. Porque a gente tem muita coisa, são raízes, né? É tudo frágilzinho, é tudo desenvolvimento, né? Sei lá, filosofias, estudos filosóficos no Brasil, para dar o exemplo da minha área, tem 30, 40 anos, entendeu? É de nível muito bom atualmente, se você considerar as melhores escolas. Mas é novo, eles vão acabar com isso tudo, né? Eles acabam com a arte, acabam com o cinema, vão inventar escolas militares, eles destroem o país. No fundo, eles são gafanhotos, né? Eles passam lá e acabam com tudo. É o que eles estão fazendo. Então é preciso abrir o olho para entender que não é um problema de
parlamentarismo, de presidencialismo de coalizão e de não sei o que. Houve gente que continuou com essa conversa, gente boa até, enfim, que tem nível, etc., que veio com essa conversa. Não, nós passamos por um outro registro, né? Um registro diferente. E aí tem que pensar nos exemplos mundiais. Isso faz parte de um movimento do Bannon, né, que é do Salvini, dessa coisa toda, com as diferenças nacionais, né? Aliás, em cada caso eles recolhem o passado. No caso do Bolsonaro, tem uma herança enorme aí. Os integralistas estão por aí, de camisa verde, na rua, né? Dizendo que eles têm divergências, né? Eles são estatistas, mas apoiam o Bolsonaro, né? Eles apoiam, mas eles não são neoliberais, né? Então tem uma tradição, que é a ditadura militar, evidentemente, aí eles estão ligados, quer dizer, o Bolsonaro está ligado não à ditadura militar, simplesmente, mas ao purão da ditadura militar, né? Eles são a turma que se opunha à ditadura militar oficial, se você quiser. O pessoal que foi contra a abertura, os torturadores, tudo que existe de mais terrível, né, na ditadura militar. Ele vai de provocação em provocação, né? Quer dizer, cada vez ele vai provocando, depois ele se desliza, é uma espécie de vai e vem, mas ele não larga. A cada momento tem uma provocação de tipos diferentes, ofensa jornalista, ameaças ao Congresso e assim por diante. Ele quer pôr com isso ele põe em dúvida o processo eleitoral, a democracia brasileira, etc. Quer dizer, o modelo deles é o modelo da democracia, o modelo liberal, né? O modelo húngaro, acho que é o melhor modelo. Observar que tem um amigo dizia isso, que no Brasil tem um componente militar, né? Que pode ser um pouco diferente da Hungria. Mas no essencial é esse, eles vão aparelhando o poder, é essa história. Eles perderam em muita coisa, ele tentou nomear o filho embaixador, não conseguiu nomear, o negócio da embaixada em Jerusalém por hora está gelado, a gente não sabe o que isso vai dar. Bom, enfim, tem uma série de coisas aí. Está havendo uma certa resistência, principalmente da Câmara, né, do Maia e companhia, qualquer que sejam os limites desses personagens. O caso do Senado é mais discutível ainda, porque o Alcolumbre jogou a carta do Eduardo Embaixador, né? Pois ele voltou atrás e tudo mais. Bom, mas o essencial, o que é que se houve uma certa parada, uma certa defesa diante dos golpes do bolsonarismo, tem um processo de aparelhamento que dos organismos do Estado que não cessa. Né? E o poder do presidente da República no regime brasileiro é muito, muito grande. Né? E eles vão nomeando os amigos deles. Bom, vão dizer que isso é normal em qualquer regime. Acontece que os personagens que ele nomeia são olavistas, são fanáticos, são inimigos da democracia, são chegou a ponto de fazer um discurso nazista, né? Aí ele passou do limite e foi afastado, né? Mas é isso. Então eles estão aparelhando em todos os níveis, né? Tudo quanto é organização estatal ou paraestatal, onde eles puderem, eles vão intervindo, né? Isso, bom, junto com isso tem mais o quê? Fundação de não sei quantas escolas militares, né? Intervenção no ensino fundamental, né? Nos livros. Bom, enfim, estão corrompendo o país pouco a pouco, né? Corroendo o país e corrompendo o país. Isso é uma coisa de... Bom, acrescentar a destruição da natureza, eles invadem os parques naturais e assim por diante, e a matança de índios, tudo que você possa imaginar, é tudo que é de pior em todos os planos. Então, eles invalidando a cultura. Tudo, invalidação da cultura, tudo que você possa imaginar de pior. Houve resistência, evidente, mas a resistência está num impasse pelas razões indicadas, né? Pelos problemas que a esquerda tem, pelas dificuldades. Bom, e aí é um prazo, né? E eles vão aparelhando cada vez mais. Converse com qualquer pessoa que trabalhe numa instituição estatal ou paraestatal, vai contar. Eles nomearam não sei quantos, são quase todos militares ou policiais, né? Ou gente da polícia, ou gente do exército, e assim por diante. Então, a gente não sabe, isso em um ano e pouco de governo, né? Tem mais 3, e se ele se reeleger, teria mais 4. Bom, essas coisas em geral
passam para a prática, acabam se efetivando, né? É a lógica geral do discurso, a vocação do discurso é se efetivar, né? Do discurso político. Mas eu lembro um pouco o negócio do nazismo, né? Quando o Goebbels eles começam a liquidar os judeus, o que eles fazem? O discurso, tenho ouvido muitos documentários na Europa, são muito bons, né? O que ele faz? Um discurso sobre ameaça que paira sobre a Alemanha, né? Os judeus estão ameaçando, eles vão liquidar todo mundo. Os judeus já estão desarmados, não tem mais nada, estão indo para o matadouro, né? E eles estão anunciando que tem uma conspiração judaica contra o povo alemão. Bom, isso me lembra muito, no tato simultâneo, dizer, claro, as conversas dessa gente, dos deputados e deputadas deles, né? Que tem ideologia, que temos que nos defender, que o presidente não pode trabalhar por causa do Congresso. É tudo é o mundo invertido, né? Não é mentira simplesmente, é na política corrente, né? O Macron mente, o fulano mente, mas é outra coisa. A mentira nazista e neonazista, a fascista e neofascista é uma outra história. É o mundo invertido. É a inversão de tudo. A verdade está corrompida. Não é uma mentira aqui, uma mentira lá. São os critérios mesmo de verdade que estão corrompidos. E isso é muito sério, né? Mas atualmente, tem uma ofensiva brutal dessas forças da extrema-direita que estão aparelhando cada vez mais o Estado, mas por enquanto os jornais estão aí, as universidades lutando para sobreviver, vai sobrevivendo. Tem que preservar essa coisa e tentar derrotá-los na eleição de 22, se houver uma eleição suficientemente honesta. Eles não vão, o estilo deles não é impedir a eleição em absoluto, eles fazem eleição sempre, né? Mas pode ser que seja uma eleição com cartas muito marcadas, né? Mas a gente não sabe, é possível que também as coisas se precipitem antes dessa data. A gente não vamos ver o que vai acontecer, né? Dentro dessa perspectiva cercada de incertezas, Rui fez uma análise dos diferentes tipos e características dos eleitores de Bolsonaro. Tem que distinguir aí os eleitores, os vários tipos de eleitores, assim por diante. Quer dizer, é evidente que há um núcleo muito violento de sujeitos fiéis a ele, de gente de extrema direita que está disposto a ir até sofrer as consequências, né? E que não vai mudar. Bom, depois existe um outro tanto, me baseando nas sondagens e tal, existe um outro tanto que não é absolutamente fiel, isto é, não é inteiramente favorável a 100%, digamos, mas que vota com ele, é por aí. E depois tem um bando que votou nele e que desceu, né? Essa história. E aí tem uma turma que votou e se arrependeu, né? Votou e se arrependeu. Agora, o que eles vão fazer, a gente não sabe exatamente. Quer dizer, essa gente é importante para a gente trabalhar, evidentemente, né? É uma turma que votou e que se arrependeu e que disse que errou, etc, etc. Se vai voltar a votar nele, a gente não sabe. Mas a situação é mais ou menos essa. Estão em cima do muro, né? Estão em cima do muro. Quer dizer, se você somar todo mundo que não votou nele, né? Entre os que votaram no Haddad, entre os que... todo mundo que hoje diz que não vota nele, né? É melhor, né? Vai dar muita gente, né? Porque tem os ausentes, tem os votos em branco, tem os votos do Haddad e tem os arrependidos. Isso dá muita gente. Agora, o problema é que eles são muito aguerridos, né? Quer dizer, é um discurso odioso. Quer dizer, tem essa ala que é absolutamente favorável, sem nenhum tipo de reticência. E tem, eu acho que um outro tanto, mais ou menos, que tem algumas reticências, mas que continua fiel. Isso tentando interpretar sondagens que a gente tem por aí. Eu insistiria nessa história toda, né, no fato de que a gente tem que distinguir o eleitorado, né? Porque existe um núcleo muito ruim mesmo, né? O pessoal esquece um pouco disso, né? E na tradição da esquerda, não se tem essa ideia quer dizer, a ideia do eleitorado de direita, mas aí não é direita, aí é extrema direita, né? É gente muito fanática, né? Muito ruim,
gente, digamos que eticamente ruim, né? Isso não é muito, isso não bate muito com a tradição da esquerda. A esquerda acha que as pessoas dependem do meio e que elas melhoram. Claro que ela sabe que tem a direita, né? Mas tem a direita clássica. E aí não é bem assim, porque tem gente de várias origens nesse grupo, né? Então eu acho que tem que partir da ideia de que existem uns irredutíveis, né? Existe alguma coisa irredutível que é preciso combater, entendeu? Nós não vamos convencer ninguém, nós vamos combater. Depois existe, essa faixa que apoia, aí pode ser que cedam, a gente não sabe. E o que é importante são os que se arrependeram, os que caíram fora, e o resto do eleitorado, porque é preciso orientar, tem 1 milhão de problemas com o nosso eleitorado também, né? Para ver para onde ele vai, como é que vai acontecer. Ainda analisando o contexto do eleitorado, Rui fez uma análise da adesão do burguês médio às pautas bolsonaristas, além de comentar o aumento do sofrimento da classe trabalhadora. Vai haver muito adesismo, quer dizer, digamos, o burguês médio, digamos, a filosofia dele é o egoísmo, de um certo modo é a filosofia de todo mundo nas condições atuais. E o fascismo é a brutalidade, né? Mas há um caminho do egoísmo para a brutalidade, essa história. Não é necessário, né? Não é necessário. Você pode não ir para lá, pode não ir. Mas vai, né? Vai. Por que não? Você tem um sujeito lá que vai facilitar os negócios, etc. Não, por que precisa de democracia? Por que precisa... E ele vai embora, né? Quer dizer, isso mostra o quanto é importante educação, formação da gente, coisa assim, né? Um PC, né? O pequeno burguês abandonado a ele mesmo, se ele não tiver um mínimo, um verniz de consciência, de interesse político, de espírito cívico, o que você quiser, ele facilmente vai cair na mão desse, vai aderir um desse. Para a classe trabalhadora vai ficando cada vez pior, né? Cada vez pior. Tem o próprio ministro falando, né, que tá bom o dólar, tá ótimo o dólar. Você viu que ele falou que tá bom. A empregada doméstica estava indo para Disney, né? Então não é aceitável. Não, é tudo uma coisa, é uma coisa incrível. Ele que é que não trabalha, que vive lá do mercado financeiro, quer dizer, se existe gente ociosa, essa gente aí, não é uma empregada doméstica que trabalha dia a dia em condições extremamente difíceis e tudo mais. Os verdadeiros ociosos e parasitas são os que vivem no mercado financeiro. Exatamente. A gente vai supor que isso aí é trabalho, jogar no mercado. É um cassino, entendeu? É um cassino. Você tem que calcular um pouquinho no jogo, mas isso não é para gente trabalhar. É essa gente que é parasita, né? Não é o pessoal que está trabalhando seriamente, o pessoal do trabalho subordinado, né? Sob a ótica econômica, Rui conversou conosco sobre as falácias do neoliberalismo, demonstrando sua excepcional capacidade e preocupação de analisar as situações a partir da pesquisa profunda e do estudo daquilo que se critica. É impossível deixar correr esse povo todo dos economistas liberais que ficam dando lições de como é que funciona. Isso é bobagem. Eles são muito informados, eles são exatos nos cálculos deles, mas eles não são rigorosos. Isso é uma montanha, é toda uma máquina ideológica. Olha, eu acabo de ler o Hayek. Eu li os 3 livros mais importantes dele, um dos quais é uma trilogia, então eu li 5. Bom, e aí a gente descobre que essa fala toda dos nossos liberais, aí está tudo lá, né? Está tudo lá. É uma enorme construção, vale a pena ler, precisa ler isso aí. Não todo mundo precisa ler, mas quem for universitário, meio teorizante, tem que ler essas coisas, né? E a gente vê de onde é que vem. É uma enorme montagem, na realidade uma filosofia do capital mesmo, é a defesa em princípio a defesa do comércio, né? Em princípio, é o direito de vender e de comprar. Como se comprar e vender fosse o primeiro direito, coisa mais importante em matéria de direitos do homem. Bom, já é um pouco estranho. Mas, evidentemente, eles não estão defendendo o direito do pipoqueiro de ter um carrinho de pipoca, né? Nem o direito do vendedor. Não. Entendeu? Não é isso aí. Quer dizer, o sofisma deles é precisamente esse, né? O vendedor de pipoca, o ambulante, etc., é posto no mesmo plano
que o dono da Amazônia, né, que o fulano lá do Amazonas, são todos comerciantes, todos, então a gente precisa proteger todos eles, porque tem que proteger o comércio, quer dizer, evidentemente é uma mentira, o pequeno comércio é uma coisa, o pequeno comércio é outra, completamente diferente do grande, né, quer dizer, a quantidade aí determina absolutamente a qualidade, né? Não tem nada que ver. São pesos e características diferentes que devem ser... Não tem nada a ver. O negócio deles... de forma diferente. Não tem nada a ver com a outra. Está tudo errado. A ideia de mercado deles é errada, a ideia de história é muito montado, é muito astuto. Eles defendem as vantagens do grande capital, que ajudou isso, ajudou aquilo. É bom até porque você é obrigado a responder a tudo. Você tem que pensar... Você é obrigado a repensar nas nossas ideias e justificá-las e rejustificá-las, entendeu? Mas é toda uma construção. Bom, e depois toda a ideia de que entre o comunismo stalinista ou leninista e o socialismo não tem diferença, entendeu? É a mesma coisa. Então o welfare state é o caminho do comunismo. Olha, historicamente eu não conheço nenhum estado welfare state que virou comunista. Muito antes de vermos as campanhas dos filhos do presidente com as ofensivas a partir do uso de fake news e campanhas de WhatsApp atingindo uma CPI no Congresso, Rui Fausto já nos alertava sobre o perigo da ascensão da extrema-direita a partir do que ele chamava de terror informático. Além disso, Rui também alertava, com suas leituras políticas sempre muito precisas, sobre o evangelho ideológico e sobre o voto religioso. Vamos ouvir o que ele fala sobre as investidas da extrema-direita acerca das estratégias dos ataques cibernéticos. Eles fizeram, evidentemente, uma máquina que eles montaram, né? Eu acho que a primeira coisa, parece que está se pensando nisso, pelo que disse o Haddad, eles fizeram uma comissão. É um problema técnico, em primeiro lugar. Tem que ter um verdadeiro Estado-Maior para cuidar disso, né? De gente muito competente. Não é que a gente vai fazer fake news, como disse também o Haddad, né? Mas tem que cuidar desse problema em termos técnicos. Ter uma equipe de gente muito qualificada para neutralizar, para verificar o que eles estão fazendo, assim por diante. Eles fizeram uma ofensiva de altíssimo volume, né? Não de altíssimo nível, mas extremamente violenta, né? Então isso tem que cuidar. Bom, depois tem o problema das falsificações, né? Quer dizer, é um discurso muito, muito mentiroso, um discurso mítico, né? E aí, em alguns casos, é perdido, porque eles querem isso mesmo. Em outros, a gente trata de desmistificar. Aliás, o que eu ia dizer, tem uma coisinha que eu ia dizer. Vocês estão falando do problema da mídia, né? Do problema do WhatsApp e da mídia em geral. Esse é um grande problema que a gente tem que cuidar. Eu acho que tem um problema complicado, que é o dos grupos religiosos, né? Eu acho que aí tem que fazer um trabalho muito sério. Ou a gente consegue, de um certo modo, organizar ou estimular a organização dos cristãos democratas, ou vai ficar muito difícil, né? Eu acho que isso tem que pensar da maneira mais séria possível. Quer dizer, gente evangélica que é contra o Bolsonaro é da maior importância atualmente, né? Evangélico, o protestante em geral, ou mesmo católica, né? Teria que não cabe a nós fazer isso diretamente, na medida em que, pelo menos eu não tenho religião, então não seria, mas a gente pode estimular isso, estabelecer contato com eles, etc. Isso acho que é um elemento essencial, né? Eu diria que isso, embora sejam diferentes, estejam em planos diferentes, né? Mas a informática, digamos, se a gente pode juntar os dois, a informática e a religião são dois pontos básicos que a gente deve enfrentar muito seriamente, né? É interessante ver como existe gente religiosa que não está com ele, né? O problema é que eles não se mobilizam. Eu converso muito com o pessoal com garçons do bairro onde eu estou, com gente que trabalha no prédio em que eu estou. Bom, a grande maioria vem do Nordeste, é religiosa, né? E não é pró-Bolsonaro, né? A grande maioria. Só que não está organizada e coisa é incrível. Quer dizer, tem uma quantidade muito, muito grande de gente religiosa que frequenta a igreja evangélica, inclusive, ou a Assembleia de Deus, o que for, e que não está.
Só que a diferença é que os que estão a favor são arregimentados, né, pelos pastores lá. E os que não estão ficam soltos, simplesmente não gostam e assim por diante, né? E o negócio fica bem. Aliás, eu acho que nesse plano teria duas coisas que seria preciso explorar muito bem, né? Por um lado, o fato o quanto o Bolsonaro é anticristão, né? Quer dizer, se você considerar o cristianismo primitivo, bom, ele é anti-mulher, o Bolsonaro é anti-mulher, é anti-pobre, é anti-homossexual, é pontos fracos, né? E o cristianismo primitivo é politicamente correto, né? É eticamente correto e politicamente correto. Então isso é visível. Ele é um partidário de igrejas institucionalizadas, mas precisamente essas igrejas traíram o cristianismo primitivo. É um pouco como o stalinismo traiu o projeto socialista inicial, né? Um pouco por aí. Bom, esse é um aspecto. O outro aspecto é a comercialização da religião, né? Sim. E aí aliás, conversando com eles, eu uso o pessoal, eu sempre lembro desses argumentos que não são táticos nem demagógicos, é pura verdade, né? Quer dizer, tem na Bíblia o tema dos mercadores do templo, né? Aí é preciso dizer, bom, os mercadores do templo agora estão dentro do templo, né? Que na narrativa bíblica são os coitadinhos que trocavam dinheiro na entrada do templo, né? E agora você tem cartão de crédito circulando ali, passando de mão em mão para dar dinheiro para o fulano e cicrano, né? É verdade. São grandes temas. Isso aí, se cair na mão de um cristão que se dispõe a fazer um trabalho nesse sentido, eles poderiam ter muita gente, entendeu? Porque esse pessoal é sensível, né? Tem uma mensagem bíblica, sem nenhuma demagogia, tem uma mensagem bíblica a utilizar contra o Bolsonaro, né? Só que a gente não pode, é difícil para quem está de fora, pode utilizar, né? Mas é mais fácil aos cristãos, aos religiosos, utilizar isso, né? E é possível. A gente pode estimular, criar pontes e assim por diante, né? Rui nos mostra ainda que os ataques da direita, especialmente da extrema-direita, são construídos a partir de mentiras e mitos, e aproveitou para desmontar uma narrativa tão explorada pela extrema-direita e que as universidades são ultra-ideologizadas pela esquerda. A direita ataca muito. Ataca porque... Por que ataca? Porque realmente isso tem peso, né? Eles se lançaram numa luta hegemônica, né? E eles são fortes nisso, entendeu? Isso não é brincadeira. Só que a luta deles pela hegemonia se faz como? Através de mitos, né? Através de mentiras. É assim. Nós temos que fazer a luta pela hegemonia, só que os nossos instrumentos são outros, os nossos objetivos são outros. O nosso instrumento essencial é a verdade, é essa história, né? Tem uma luta hegemônica aí, mas só que o conteúdo dessa luta é completamente diferente de um lado e do outro, né? Eles mobilizam o diabo aí, toda a mitologia, e nós lutamos com a verdade. E nesse sentido, nós somos isso é importante, eles sabem que isso é importante. Essa fala contra o marxismo cultural, que elas veio no tempo do nazismo, essa coisa já se falava, sabe? O marxismo cultural, bom, por um lado tem uma bobagem por atrás disso, por outro lado é que eles estão sabendo que isso tem importância. Isso é a luta contra a crítica, é a luta contra o discurso que vai dizer o que eles são, entendeu? Dizer o que eles são. Eles querem neutralizar, eles neutralizam por meio de mitos, né? Então a gente deve levar isso muito a sério. Eu acho que a subestimação do meio intelectual vem de duas coisas, né? Por um lado tem a tradição marxista, né? Tradição marxista, luta de classe, proletariado, não sei mais o que, classe média, bom, não tem muita importância. Isso é uma bobagem, entendeu? Isso é uma bobagem. Isso tem importância e grande, né? E nesse sentido lá, o tema da hegemonia se abre mostra a importância da classe média, mostra a importância de motivos racionais também nisso tudo, né? Bom, então a tradição marxista pesa muito contra isso. A outra coisa qual é? É a burocracia de partido. São os partidos contra os intelectuais. Então vem essa gente que defende Cuba e não sei mais o quê, o governo cubano,
o governo venezuelano assim por diante, mas, bom, nós somos políticos, os outros são os intelectuais, né? Bom, isso é da burocracia, isso é do partidão e coisas assim por diante. Não esquecer que a crítica das burocracias veio de quem? Veio dos intelectuais, essencialmente. Veja a francesa, por exemplo. Quem é que criticava o PC da maneira mais contundente, mais rigorosa? Eram o Lefort, o Castoriadis, que eram o quê? Amadores. Eram os intelectuais. Né? O Castoriadis tinha um passado de militante, o Lefort tinha um passado um pouco de militante, de militante trotskista, mas eles eram jornalistas, professores, esse tipo de gente. E essa gente que disse a verdade. Claro que o partido não caiu, os partidos não caíram por causa deles apenas, né? Eles tiveram papel, o socialismo barbário teve um papel grande. Caiu também por outras razões, né? Mas não subestimar, a gente sofre o peso da burocracia e o peso do marxismo clássico, né? Do marxismo, como quiser, né? Que a gente tem que lutar sem consciência pesada de que é intelectual, que é da classe média, que é não sei mais o que, nada. Nós todos temos que intervir, e cada um intervém da maneira possível, né? Eu falo em revistas, não sei o quê, um trabalho na universidade sem ideologia, né? Simplesmente dar cursos sérios, cursos críticos. A ideia de que as universidades são ultra-ideologizadas é bobagem da direita, né? As boas universidades no fundo, são muito técnicas, né? São muito sérias. Eu acho que é ótimo, muito bem. Mas o número de colegas que se ocupa realmente do problema brasileiro, fora, digamos, os especialistas e tudo mais, é pequeno, né? Eu penso no meu caso, do meu setor, da filosofia, a maioria está lá fazendo seus trabalhos técnicos sérios, que é muito bom e tudo mais. Então, a ideia, quer dizer, e a direita faz uma caricatura absurda, né, do que é a universidade. Claro que eu estou falando das boas universidades, né? Tem as más universidades pelo país afora, e aliás a ideia de que a esquerda que domina, a esquerda é majoritária em certos setores, né? Tem muita universidade e tem muitos setores que são de direita, né? Que não são de esquerda. E isso é normal, tem direita e tem esquerda, né? Bom, criou-se essa mitologia em torno da esquerda, a mitologia do neofascismo. Traz essa ideia louca de escola sem partido, né? Imagina, uma escola sem partido, que é a escola com partido, né? É a escola com partido. É uma coisa perigosíssima. Isso eles estão aprovando leis, e mesmo quando não aprovam, o mal já está feito, né? O clima já se criou. Eu tenho amigos, professores em diferentes níveis. É uma pressão constante. Eles tentam ser objetivos, vão ser... Há sempre um risco. Se eles falam da história do Brasil, eles têm que dizer que houve uma ditadura, que houve tortura, que houve forma. Eles têm que contar o que aconteceu, não tem jeito, né? E uma palavra mais, uma palavra menos, pode vir repressão. Quer dizer, é uma situação muito, muito séria, muito, muito complicada. Eles gritam que tem ideologia, né? E nesse sentido eles parecem muito com os nazistas, apesar das diferenças. Os professores hoje vivem uma situação de insegurança. Eles não podem tratar dos assuntos do modo correto, né? Pisando em ovos. Não ficar taxado ali de... É terrível, porque eles têm que dar aulas objetivas, críticas, porque o objetivo é crítico. Você conta que houve tortura, para qualquer pessoa normal, você faz a crítica, né? Simplesmente contando que houve tortura, você está criticando porque há um sistema de valores que é relativamente universal. E ao mesmo tempo, quer dizer, tem um risco, né? Tem um risco real. E tudo isso eles denunciam como ideologia, não sei o que. Extremamente moral e digno, Rui deixou muito claro a necessidade de lutarmos com a verdade, a importância de jamais abrirmos mão da verdade. Além disso, Rui conversou conosco sobre a importância de deixarmos de ter o pensamento colonizado, sempre buscando respostas de pensadores internacionais e pensarmos o Brasil por conta própria. A verdade não é inimiga, a gente tem que lidar com ela. Claro que na política tem um pouco de retórica, na política você pode medir o quanto você vai dizer ou não, mas
em geral, o nosso regime tem que ser um regime de verdade. Eu considero. Talvez eu tenha uma concepção um pouco racionalista da política, mas eu acho que é o que nos cabe. E aí a gente ganha. Porque se é para mentir, né, a direita mente melhor. E a extrema-direita mente melhor ainda. Quando o pessoal vem, dirigentes de certos partidos aí, mente. Não foi nada com isso não foi nada. Você sabe que ele sabe que ele está mentindo. Isso não vai dar certo, né? Isso não vai dar certo. Isso tira o poder dele e nesse campo eles perdem. Porque os outros sabem mentir mais. Os outros vivem do mito, entendeu? Os outros vivem da mentira. A mentira é o meio deles. De vez em quando aparece uma verdade no que eles dizem, né? Até no Mein Kampf tem verdade. A certa altura, o Hitler diz que os ingleses lutaram com coragem na Primeira Guerra Mundial. Eu falei, até aí existe uma verdade no meio. Isso é tudo mentira. Né? É tudo um tecido de analisar. Eu fiz um pouco isso, né? Analisar o discurso dos ideólogos aí. É mentira, é errado. Tem sofismas do ponto de vista lógico, entendeu? Tem silogismo de 4 termos, é tudo mentira, né? E aí, no nosso lado, não. No nosso lado, se a gente falar a verdade, pega. A verdade tem força, a verdade tem força retórica, essa história. E claro que tem problemas, é preciso saber como dizer as coisas e tudo mais. Mas a verdade tem força. A verdade tem força e vale retoricamente. Aproveitar isso e é o que nos cabe, entendeu? É aquilo em que a gente é bom. Aí, nisso aí nós somos bons. No resto, dentro da sua área, cada um... cada um na sua área, nós somos bons nisso. No resto, a gente não é bom. Se precisar mentir, a gente não é forte para mentir. Claro que em algumas situações você é obrigado a mentir, claro que não. Eu não vou dizer que ninguém mentiu. Bom, você mente, às vezes você mente salvando vidas. Bom, tem casos que a mentira existe, mas é preciso reduzi-la. Eu acho que no plano ético é muito assim, não é zero mentira, porque às vezes você sobrevive através de uma mentira, às vezes tem coisas assim, mas mente o menos possível, né? Mente o menos possível. E em política é a mesma coisa. Mente o menos possível. Vai e fala. Nós erramos, foi besteira. Mas agora a gente vai começar de novo, a gente vai fazer um novo partido. Experimenta isso aí. Pelo menos tenta, como alguém me disse. Já fomos derrotados com blá blá blá, mas vamos tentar um outro jogo, né? Vamos tentar um outro regime. Talvez não dê certo, mas vamos tentar pelo menos, né? Essa mensagem que eu queria a transmitir, que talvez seja um pouco racionalista, mas eu não creio. Eu acredito muito na carga afetiva da verdade, né? Se o que está falando a verdade, ele pesa, entendeu? Ele influencia, ele toca, né? Desde que o interlocutor não seja um facho, como diz os franceses. Né? Claro, se chegar um fascista, ele vai recusar. Mas entendendo, como a gente já disse antes, de que cada um é um pequeno multiplicador, né? Seja através de uma revista, seja através de algum outro tipo de mídia, seja através de algum outro tipo de discussão, trazer a verdade. Traz a verdade. Não tem uma discussão, discute, explica. Claro que a gente a faixa fascista aí da população, isso você não vai mudar mesmo, isso você vai combater. Mas não é para eles que você se dirige. Mesmo quando às vezes você é levado a discutir com algum ícone dessa faixa, mas quando você discute, não é pensando nos fascistas, nem nele. Você está pensando nos nossos, né? Na repercussão que isso pode ter. Você está querendo explicar o que o sujeito é para o nosso público, né? Não é o público fascista. E para o público que evita, né? Para a massa do centro que não sabe bem para onde vai, né? Aí você discute, você não vai mudar. Mas tenta jogar a carta, não tenha medo da verdade, né? A esquerda tem muito medo da verdade, não dizer isso, não, a gente não pode dizer isso vai enfraquecer, a gente vai contar esse negócio, põe uma pedra em cima. Não põe pedra nenhuma, eles fizeram pôr pedra, jogar poeira por baixo do tapete, né? Eles fizeram muito isso aí, né? As direções, é muito... Se eu ouve certos dirigentes de partidos de esquerda, eu tenho vontade de dizer, ele pensa que nós somos bestas, né? Eles pensam que a gente é besta, eles acreditam nisso, não vai acreditar nisso. E a massa de esquerda... E a questão é que se usa da mentira
com o intuito de lutar contra o oposto, mas você acaba prejudicando a sua própria base, né? Porque a sua própria base prejudica. Eles não desconfiam disso, não têm a consciência do quanto há rejeição a esse discurso. Né? O quanto o pessoal sabe que as coisas aconteceram. As coisas ruins que aconteceram são do conhecimento público. E não é porque a direita explorou isso aí, não, porque existe mesmo. E não significa que elimine as coisas boas, né? Entendeu? E tem as coisas boas, e você salva. Você tem um balanço, por exemplo, a história do PT. Tem um balanço a fazer que, se você contar as coisas ruins, o balanço não é ruim. Você conta a saída para você. Agora, se você não contar, o balanço é. Se a gente contar os avanços sociais. Isso. Tudo. A redistribuição de renda que de alguma forma se deu, a valorização e do Nordeste que estava caído de esquecimento. Então nós temos coisas muito positivas, o respeito que o Brasil ganhou no cenário internacional, que agora virou chacota. Então nós temos aspectos positivos, mas a gente não tem que negar tudo que veio de ruim, de problemático com isso. Exatamente. Quer dizer, tem um saldo. Se você disser o que aconteceu de errado, você salva muita coisa, né? Agora, se você não disser, realmente não tem jeito, né? Teve as medidas que eles tomaram. Bom, outra coisa também que é importante, houve corrupção, houve tudo isso. Agora, não houve atentado à democracia propriamente. Ele não tentou ficar no poder, né? Não, porque eles estavam dando golpe, não tentaram dar golpe nenhum. Mas pode dizer que a corrupção enfraquece o poder, é verdade, isso é verdade. Mas isso é diferente das tentativas golpistas, não houve isso. Teve governos petistas que passaram, que não houve tentativa de subverter a ordem democrática. Havia lá dentro vozes autoritárias, quando eles falavam de imprensa, não sei o quê. Bom, mas eram coisas muito vagas por parte de algum. Bom, quanto à história de que o Haddad era perigoso, que o Haddad era perigoso pela esquerda como o Bolsonaro pela direita, isso é um delírio puro e simples, né? Houve muita gente de centro aí que entrou nessa conversa, né? O Haddad é tudo que existe de mais, pode ter qualidade de defeitos, mas tudo que existe mais democrático, né? Imaginar que o Haddad o Haddad eleito, ele ia virar você ditador de esquerda. Bom, isso é uma piada, né? Isso pegou, né? Isso pegou. Eu ouvi muita gente, né, nos debates repetindo esse discurso, falando que tinha o perigo do Bolsonaro e o perigo do Haddad no poder, né? Ia ser o último. É uma mistificação total, né? Isso. Infelizmente, digamos, nós estamos bem situados para estudar esse fenômeno, né? Porque nós estamos no meio da peste, né? Então a gente tem muito a dizer, infelizmente, né? São coisas boas para pensar, como dizia o outro, como dizia o Levi-Strauss, mas não são boas para viver. A gente preferia não ter esses objetos bons para pensar e viver melhor, né? Mas isso posto, a gente tem que parar com essa história de ficar imitando o que o fulano disse, ler a bibliografia toda, né? Mas para analisar esses fenômenos, precisa estudar os fenômenos internacionais, mas cada um tem a sua especialidade. Primeiro, que a gente tem muito a dizer sobre isso tudo, precisa acabar com a mentalidade colonialista de achar que são eles que vão puxar e nós não temos a dizer nada. Isso a propósito de qualquer problema. E quando se trata do problema do autoritarismo nacional, na forma que tem atualmente, claro que nós somos muito mais bem informados do que eles. Em princípio, nós podemos teorizar melhor. Nós sabemos até português, né? Até português nós estudamos, mas é verdade, né? Até português a gente sabe. E não esquecer isso, quando vem essas análises mais ou menos prontas do fenômeno, isso e aquilo, não esquecer que eles têm dificuldades, eles não estão acompanhando. Para começar, uma dificuldade linguística, né? Nós temos uma língua que é um pouco especial, né? O pessoal não lê, não sabe, né? Fora os especialistas, coisas assim. E a gente está acompanhando de perto. Então não há por que ficar repetindo que fulano disse que o Bolsonaro é assim. Bom, pode ser que ele seja interessante. Mas nós estamos vendo isso de perto, né? Nós estamos informados. Isso tem um lado de colonizado que não se quebrou no Brasil, né? Ele continua existindo. A tendência é achar que descolonizar o pensamento. Essa ideia de que
fulano escreveu, e ao mesmo tempo, o que não quero dizer que a literatura internacional não seja boa. Tem coisas, ela é desigual, como sempre, mas tem coisas muito boas. Agora, é preciso pensar por conta própria. Amigos próximos comentam que Rui possuía a energia de um jovem de 30 anos e ainda mantinha seu trabalho firme em defesa da democracia e da esquerda. Vamos ver o que nos falou o Rui sobre os trabalhos que temos que fazer, inclusive com preocupação nas eleições futuras. Bom, eu acho que tem um trabalho a fazer, como eu disse, um trabalho teórico, tem muita coisa a fazer, e depois tem que pensar em eleições também. E aí é muito complicado, né? O ideal seria compor uma chapa com pessoas de dois partidos diferentes, vou dar nomes aí, né? De dois partidos de esquerda diferentes, mas fazer uma campanha de novo tipo. O problema é que, olha, pode parecer insistência e bobagem, o problema é que faltou autocrítica, né? O partido hegemônico não fez autocrítica e isso é um peso nas costas deles e, infelizmente, embora a gente seja inocente, não tem nada a ver com isso, acaba sendo um peso no conjunto da esquerda. O conjunto da esquerda é obrigado a carregar Maduro, carregar corrupção, carregar isso tudo, entendeu? E outras coisas mais, né? Então aí eu acho que a gente tem que pôr o dedo na ferida, pôr o dedo de um certo jeito, mesmo porque esses partidos também eles não são absolutamente monolíticos, entendeu? A base. Tem muita gente, né? Tem todo o Nordeste, né? Eu andei viajando muito por aí, eu tive, quando eu lancei um livro aí, passei um ano viajando, tive no Nordeste, tive umas 8, 9 capitais, no Sul também eu estive. Bom, então é variado, né? Tem que lançar novos nomes, tem que organizar um trabalho de colaboração de vários partidos de esquerda. Nada disso foi feito, entendeu? Não digo que seja fácil também, mas não foi feito, não foi feito o mínimo. Não posso desenvolver aqui todos os aspectos dessa coisa, mas não se fez. E aí acho que os dois pontos nevrálgicos são a autocrítica em termos de corrupção, dizer, olha, nós erramos aqui e ali, nós tínhamos tais e tais ligações com o Odebrecht e assim por diante, houve corrupção sim, né? Claro que o julgamento do Lula foi falso, claro, isso, a coisa é assim. E o outro é fazer uma crítica absolutamente clara dos totalitários, dos neototalitários e dos populistas, né? Isso que teria que fazer. Tem que ter muito rigor, tem que ter muito bom senso e tem que ter energia. Bom, cada um faz o quanto pode, de acordo com as suas contando com as suas forças, mas é sempre possível, há coisas a fazer, quer dizer, a pior perspectiva é o niilismo não tem saída, o capitalismo vai vencer mesmo, está cada vez pior, isso vai poder... Não é verdade isso, não existem impossíveis. E, aliás, no plano internacional, não é otimismo nem demagogia dizer que se a direita ataca, a esquerda não está morta, a esquerda está por aí. Tem uma social-democracia nos Estados Unidos que nunca se viu, entendeu? Tem mobilizações na Itália, teve mobilizações na França, que são grandes, tem a Escandinávia, o Oriente Médio estava em pé de guerra, né? A Argélia. Pessoalmente, Rui estava trabalhando na equipe editorial de uma nova revista digital, a Revista Rosa. Ele conversou conosco sobre a importância de termos diferentes abordagens e plataformas para construirmos nossas lutas. Recomendamos que vocês visitem a revista em www.revistarosa.com. Cada um tem que pensar no que pode fazer. De minha parte, o que eu estou tentando fazer, eu falei para você, eu estou num projeto de uma revista. E é uma das coisas que se pode fazer, entendeu? Uma revista não resolve problemas, mas é um núcleo possível, é uma revista de intervenção, e pode ser mais importante do que se pensa, entendeu? Desde que você saiba trabalhar bem. Bom, assim deve haver outras possibilidades de intervenção. Isso é um tipo de organização que você pode criar. No futuro, não sei, a coisa que você poderia pensar, talvez fazer, se a situação se agravar muito, criar comitês de resistência no Brasil inteiro, por exemplo, né?
e tendo um comitê nacional, comitê de resistência democrática, né? Com um comitê nacional que, por exemplo, já existem esses comitês Arnos e companhia, no plano nacional, alguma coisa desse tipo que pudesse dirigir ou centralizar um pouco um trabalho local, né? Com autonomia, né? Outra coisa seriam as petições, isso não é impensável, né? Eu imaginei um grande manifesto, a nação em perigo, né? O modelo é a pátria em perigo lá da Revolução Francesa, alguma coisa assim como a nação em perigo, dizendo em 2 palavras o que é o governo Bolsonaro e pedindo para todos os democratas assinarem, né? E fazer uma petição de 1 milhão, de 2 milhões, né? Tem muitas coisas que se pode fazer, né? Tem muitas coisas. De minha parte, o que eu achei que poderia fazer era isso. Eu já tive metido em outros esquemas de revista e estou metido nessa. Vamos ver o que vai dar. Eu acho que o peso dessas coisas é muito maior do que se pensa. Por que é maior? Porque não tem alternativa, né? Os partidos não fazem isso, né? Então, se você tiver meios de divulgação, você pode pôr as cartas na mesa, de um certo modo, entendeu? Então, você conta as coisas. Então, você faz a autocrítica, não? Você faz a crítica na falta da autocrítica, né? Então, é preciso ter muita invenção, né? É preciso ter também, ser bastante tático ao mesmo tempo. Eu vejo gente dos partidos atacando a Folha e não sei o quê. Bom, a Folha tem lá seus pecados, evidentemente, né? Mas na hora em que tem uma ofensiva do governo Bolsonaro contra a Folha, atacar a Folha não é a coisa mais inteligente. Eu estou dando esse, tem outros casos também, né? Em que é preciso medir, ver o que representa cada um no momento, né? No momento exato. E a imprensa, uma parte da imprensa, por liberal que ela seja, ela é toda simpatizante do liberalismo e vai ter que atacar isso ainda também do ponto de vista teórico e assim por diante, mas ela é bastante anti-Bolsonaro, né? Entre outras razões, porque ele tem medo. Eles sabem que ele vai fechar os jornais. Na hora que ele puder, ele fecha a Folha, ele fecha o Estadão, ele fecha a Valor, ele fecha isso tudo. Você não tem nenhuma ilusão, né? E, então, esse pessoal resiste. É preciso... Bom, tem também o fenômeno dos ex-bolsonaristas que agora criticam, né? A gente não vai assinar cheque em branco para essa gente, porque eles viraram e já... que eles não venham a dizer que foi tudo muito bonito no passado, não foi. Ao mesmo tempo, quando eles participam, alguns participam bem, inclusive eu não vou dar nomes aí, nem todo mundo conhece, então você aproveita isso de um certo modo. Tem que ter um certo tipo de flexibilidade, sem dar cheque em branco, porque essa gente pode virar de novo, a gente não sabe, né? Mas pode lembrar até o passado de vez em quando, mas não fica insistindo nisso, né? Mas ele fez isso, ele fez aquele negócio. Bom, muito bem. Considera bastante a situação atual. Alguns deles são muito eficientes, por uma razão ou por outra. Sabemos lá, não podemos entrar nos abismos da cabeça dessa gente toda, mas existe um certo número de personagens que foram muito ruins e que agora tem uma posição anti-bolsonarista. Aliás, isso faz pensar um pouco a situação lá da ocupação na França, por exemplo, em que tinha deslocamentos, né, gente da esquerda que se revelava que acabava na colaboração, gente de direita, até de extrema direita num certo período, e que de repente se punha a resistir, né? Bom, então tem coisas desse tipo, né? Isso não é inédito na história, né? Rui sempre foi generoso com os jovens. Alguns colegas falaram sobre a generosidade que ele tinha com os estudantes brasileiros que estudavam na França, e ele provou isso participando do nosso podcast. Ele compartilhou seu desejo de que diferentes gerações participem de uma renovação política, mostrando sua esperança da presença dos jovens na organização e na luta político-social. Mas, enfim, é um campo, a gente confia em que os jovens vão participar disso, né? Que os jovens se mobilizam em torno disso, e não é fácil, porque a universidade absorve muito, entendeu? Não é muito fácil. Mas para isso a gente tem que escrever, a gente tem que inventar meios de comunicação, a gente tem que... Bom, essa coisa de falar em podcast faz parte também, né? E dar aula em universidades que podem dar, eu faço seminário quando posso, quando tenho tempo, escrever... Enfim, há um trabalho a fazer em vários planos, né?
em vários planos, no plano teórico, no plano político, geral, no plano organizatório, e para isso precisaria contar com várias gerações, né? Desde os velhos, como eu, até a meninada que tem menos de 30 anos, que está por aí. E tem gente, tem. O que anima é que existe uma massa enorme de gente, eu não sei quantos são milhões, que são de esquerda, que anseiam por uma outra coisa, por uma outra palavra, por uma outra organização. Isso é muita gente, isso não é pouca gente, não, né? Então, bom, cabe a nós tentar responder a isso e ver se é possível dar, pelo menos, alguns passos nesse sentido, né? Sim. E é muita gente. Agora, isso tem que aparecer, né? Isso tem que se organizar, e tem muitos canais para isso, tem muitas maneiras de fazer isso aí. Vamos ver se nós temos força e talento suficiente para levar isso adiante, né? Vamos. Escapar do abismo, né? Vamos ver se escapamos. Está na beira do abismo, né? Como a gente não pode perder isso de vista. Existe um aparelhamento seríssimo, escolas militares, controle da infância, essa coisa toda, né? Estamos aguentando. Vamos aguentar até o fim, vamos conseguir dobrar essa gente aí, dobrar o monstro. É possível. Por hora, não dizia lá o francês, a situação é grave, mas não desesperante, não desesperadora, né? Pois é, o jogo está grave, mas não desesperante, né? Isso ele falou numa situação em que era desesperadora, mas a nossa não é desesperadora, é grave, né? Grave não é desesperadora, pode ser que ela se torne desesperadora em 22, né? Mas espero que não, vamos ver. Então tá bom, Rui, a gente agradece muito sua participação aqui, sua generosidade. E eu acho que é uma excelente reflexão para a gente ficar e para a gente levar, além de tudo que a gente falou, mas a gente carregar o peso da verdade com a gente. Eu agradeço muito a vocês a iniciativa. Tá bom, Rui, nós te agradecemos. Um abraço. Um abração a vocês dois, então. Chegamos ao fim e gostaríamos de enviar nossos pêsames aos familiares e amigos de Rui e de reforçar com a mesma veemência do Rui que esquerda e democracia são e deverão permanecer unidas e jamais, repito, jamais deverão andar separadas. Viva o Rui, viva a memória do Rui. Um abraço e até a próxima.